Quem aí já é mentor? Já é mentor? Levanta o braço para ver quem é mentor. Beleza. Quem quer ser mentor? Está estudando ainda esse mercado, está olhando para essa possibilidade. Legal. E quem aqui tem mentor? Você está numa mentoria de alguém. Levanta o braço. Minha ou de qualquer outro mentor. Eu tenho um conceito muito poderoso que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte: mentor precisa de mentor. Cara, eu invisto mais de R$ 1 milhão por ano em cursos e mentorias e grupos master, não só no Brasil, mas também pelo mundo. E eu faço isso não porque eu sou doido dos eventos e porque eu gosto muito de viajar. Eu já viajei que chega na minha vida, já foram mais de 50 países, né? Mas quando eu faço uma viagem hoje para um desses eventos, eu faço isso porque eu consigo tirar valor. Eu faço isso porque eu sempre encontro aquela uma sacada que eu pago, sabe? Eu não preciso gostar da experiência toda, ou de todos os palestrantes, ou do evento inteiro. Basta que eu encontre um conceito, uma ideia, uma sacada que paga. Eu acredito nisso e não é por acaso que nos últimos 47 meses consecutivos eu venho faturando pelo menos R$ 1 milhão por mês todos os meses. Às vezes dois. Então, o mínimo que eu faturo são 7 dígitos por mês há 47 meses consecutivos. Isso é um resultado muito fora da curva e eu não sei qual outro player do mercado pode exibir essa marca. E se existe alguém, eu não sei se a pessoa está disponível para mentorar de forma direta as pessoas como eu faço. Então, estou muito feliz com o que eu estou construindo lá nos meus programas de mentoria, né? Quer seja nos Masters, eu tenho um grupo para quem faz de 1 a 5 milhões, outro para quem faz mais de 5 milhões, quer seja no programa de aceleração de mentoria, que é meu programa anual para quem quer fazer os primeiros 7 dígitos com mentoria. Então, lá no programa de aceleração de mentoria é onde eu ajudo vocês, é onde eu derramo tudo que eu acredito que é necessário para você construir isso. Vitor, está dizendo então que todo mundo vai fazer 1 milhão em um ano? Não. Tem gente que precisa de dois. Tem gente que precisa de três. Tem gente que não vai conseguir nem em quatro. Mas eu tenho muitos alunos, graças a Deus, que conseguiram fazer 1 milhão por ano em mentoria, já no primeiro ano trabalhando comigo. Mas se você se compromete a fazer esses 7 dígitos, quando você chega lá, e vários chegaram, né? Eu tenho aqui a placa de 10 milhões de faturamento, tenho a placa de sei lá quantos milhões de faturamento da Hotmart, tem a outra placa de, não sei se dá para ver, de 10 milhões de dólares de faturamento aqui que eu recebi lá fora. Eu tenho uma placa de 1 milhão de faturamento com mentoria que eu já presenteei para vários alunos meus. Eu estou sempre em busca do meu próximo um aluno. Quando eu estou num desses eventos e a galera me pergunta qual é a minha meta, eu tenho uma meta de faturamento, mas eu confesso que não é isso que mexe comigo. As minhas metas são cuidar bem do meu cliente atual e encontrar meu próximo um cliente. Faz sentido? Então, tudo que eu faço na minha rede social, no gratuito ou no pago aqui, no Acesso Ouro, tudo é com a intenção e com a intenção de encontrar meu próximo cliente dos sonhos. Quando você toca a sua vida de mentor da forma certa, quando você encontra esse cliente, esse cara fica com você por muitos anos. Eu tenho gente que está comigo há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos. Eu tenho membros que estão no Mastermind no 10º ano. A gente está no 10º ano do grupo e tem gente lá da primeira turma que todo ano renova comigo ao longo do tempo. E é isso que eu desejo para você na sua vida de mentor. Agora, eu sei que quando eu falo dos meus resultados no Brasil, isso pode até desconectar um pouco. Se vocês sonham em fazer 1 milhão no ano, quando eu falo que faço 1 milhão no mês, todos os meses, há 47 meses, eu sei que na cabeça de vocês pode surgir uma coisa do tipo: tá bom, Vitor, mas você está muitos passos à minha frente. E talvez eu esteja. E tá tudo bem. Só que nesse ano, eu tomei uma decisão que é uma decisão bastante ousada. Eu não precisava isso, não precisava de verdade fazer isso, mas era algo que mexia com o meu coração, era algo que me incomodava. Sabe quando tem um assunto que volta no seu coração com frequência? Às vezes o assunto é se tornar ou não mentor, às vezes o assunto é aumentar ou não o seu preço, às vezes, sei lá, é criar ou não um curso, ou criar ou não uma recorrência. O assunto que estava no meu coração há muito tempo era: será que eu crio uma mentoria em inglês? Eu participo de tantos grupos lá fora, eu tenho tantos amigos lá fora. E quando eu estou nesses eventos, eu não sou mais um brasileiro que vai lá, copia alguma coisa, finge que é seu e vende no Brasil. E, cara, não tem nada de errado, não vou ficar julgando os coleguinhas, mas quando eu vou para lá, eu palestro. Quando eu vou para lá, eu ensino. E aí, do nada, virou essa chave que, cara, chega de só ficar ali olhando e palestrando às vezes, por que não criar uma mentoria em inglês? Eu resolvi pela primeira vez fazer isso. E só para encurtar a coisa,
Eu fiz os meus primeiros 6 dígitos agora, vendendo em dólar, vendendo em inglês. Então, sem usar português, né? O único requisito é que a pessoa não fale português. Se ela fala português, ela está na minha mentoria do Brasil. Um monte de mentorado do Brasil tá doidinho para entrar na minha mentoria em inglês e não pode, porque o requisito é não falar em português, né? Mas por que que eu tô falando tudo isso, gente? Porque a minha mentoria em inglês tem 6 mentorados. E um dos motivos pelos quais eu fiz isso é poder sentir na pele como que é estar no lugar que o meu cliente está. Porque eu sei que tem coisas que, por eu ter um time, por eu ter uma carreira consolidada de mais de 10 anos, 12 anos no mercado, cara, tem coisa que é mais fácil para mim. E muitos dos mentores que você pode contratar, eles simplesmente esqueceram como é que é o começo. Eles simplesmente estão desconectados da realidade de quem está ali no perrengue do dia a dia. Então eles podem falar para fazer uma coisa que para eles é fácil, soa como estalar de dedos. Mas se você não tem o time, se você não tem a carreira, se você não tem o posicionamento, eles estão falando coisas que fazem sentido e que realmente foi como eles conseguiram vencer. Só que se eles tentassem hoje, começando do zero, adivinha? Não ia dar certo. Então eu resolvi criar minha mentoria do zero em inglês, sem perfil do Instagram, até agora sem rodar nenhum anúncio e sem fazer conteúdo. E sem usar o mínimo possível o meu time, para usar só meu conhecimento e meu networking para poder ter skin in the game. Skin in the game é um termo gringo que é botar a pele em risco, botar a pele em jogo. Tem gente que fala, se eu tivesse começado do zero, eu faria tal coisa. Tá, mas filhão, você não está começando do zero. Eu tô. Então eu quero dividir aqui com vocês os primeiros passos que eu dei para conquistar esses primeiros 6 mentorados. Eu tô com 6 mentorados na gringa. E como que isso aconteceu? E com isso eu quero abrir essa discussão, essa conversa para ouvir vocês e faço isso na esperança de que esse compartilhamento de alguma forma auxilie você, de alguma forma mostre para você um caminho e que de alguma forma consiga te ajudar com talvez alguma sacada. Show? Então, só uma história de background. Por anos, nos masterminds que eu faço parte nos Estados Unidos, eu perguntava: será que eu devia fazer uma oferta? Alguns falavam que sim, alguns falavam que não. Será que eu devo internacionalizar? Alguns apoiavam, outros falavam que eu estava mexendo com uma coisa desnecessária. Só que, como aquilo incomodou meu coração por muito tempo, falei, cara, eu vou fazer. Se der errado, depois eu desligo. Isso é uma coisa muito poderosa que as pessoas muitas vezes subestimam na sua vida de mentor. Você só pode cair de cabeça, mergulhar de cabeça na sua vida de mentor se você souber sair dela. Beleza? Eu tô mergulhado na minha vida de mentor, sim ou não? Mergulhado. Mas se eu quiser desligar a minha vida de mentor, voltar atrás, parar de ser mentor, seguir uma vida, uma outra carreira, alguma outra coisa, em quanto tempo eu consigo desligar a máquina? Em quanto tempo eu consigo tirar o pé da minha vida de mentor totalmente, sem prejuízo? Eu tô falando isso, gente, porque eu sou mergulhador, tá? E, cara, eu só posso mergulhar lá embaixo porque eu sei subir para a superfície, né? Em segurança. Porque se eu não soubesse subir, eu não poderia descer. Você só pode mergulhar na sua vida de mentor se você souber como é que você sai dela. E eu, Vitor, estou mergulhado totalmente nessa vida de mentor. Quem eu sou é mentor, é parte da minha identidade. Só que se eu quiser desligar tudo, a verdade é que em 12 meses eu consigo desligar. Como que eu faço isso? Cara, hoje, literalmente hoje, entrou um membro novo no Mastermind. Mastermind é o meu grupo para quem faz mais de US$ 1 milhão, para quem faz mais de R$ 5 milhões. Ele pagou. Meu grupo custa R$ 120 mil. Então, eu tenho que servir essa pessoa por um ano. Faz sentido ou não? Mas quem vence um ano mês que vem, se eu quisesse parar hoje, era só não renovar. E aí a pessoa ia sair. E se eu não renovar com nenhum novo cliente e nem aceitar um novo cliente, daqui a um ano vai vencer o ano do Ricardo. E ele é o último a sair do grupo e eu posso sair. Faz sentido ou não? Mesma coisa no programa de aceleração de mentoria. Mesma coisa com vida de mentor, é só não fazer a próxima turma. São 4 turmas no ano lá. É só não fazer a próxima. Ciclo semestral da mentoria. Em 6 anos eu consigo desligar, em 6 meses eu consigo desligar. Faz sentido? E eu não quero desligar, não. Eu estou longe de dar sinais de cansaço. Pelo contrário, eu sou apaixonado por essa minha vida de mentor. Afinal, eu que escolhi os termos. Eu que escrevi como é que seria essa minha vida. Mas eu estou dizendo isso para mostrar que é possível. E que se eu estou tão mergulhado nisso, em um ano eu posso sair, você pode mergulhar mais. Então, eu sei por que que eu estou falando isso. Que algumas pessoas precisam entender que tem um caminho de volta. E que não é uma decisão definitiva. Tem gente que fala, eu treino na internet, é para sempre. Não, talvez não seja para sempre, não. Quero contar como que aconteceu a minha mentoria em inglês. Um amigo meu, Renato, amigo de infância, estava trabalhando por um americano. O nome dele é Jaco.
E ele estava fazendo a parte técnica da coisa, fazendo página, fazendo edições, cuidando dos alunos. E ele falou pro Jaque que o Jaque devia me conhecer. E o Jaque me chamou então para fazer uma gravação no podcast dele. O Jaque tem um curso de piano, como tocar piano em 21 dias, e tem um negócio de marketing digital também. Ele ensina as pessoas a criarem o curso delas e vender usando a internet, né? Cara, eu fiz a entrevista do podcast e ele gostou do que ele ouviu. Lá eu contei a minha história, só a minha história. Falei dos resultados que eu alcancei. E ele tá rodando o mastermind dele, ele tá no segundo ano do mastermind dele. Então, agora que a galera começou a renovar com ele o segundo ano. Então, ele tá vivendo hoje o que eu vivi 11 anos atrás, 10 anos atrás, 9 anos atrás. Então, ele fez uma pergunta, eu respondi. Ele fez outra pergunta, eu respondi. Ele fez outra pergunta, eu respondi de novo. As 3, 4 perguntas que ele fez, eu respondi todas. Todas. Cara, eu vivi aquilo ali, eu vivo isso. Então, ele perguntou, eu respondi, ele perguntou, eu respondi, ele perguntou, eu respondi. Até que ele perguntou, tá, como que eu posso contratar a sua ajuda? E, gente, eu tinha uma oferta para ele, sim ou não? Não. Até porque eu estava indo para uma entrevista de podcast. Tinha acabado já a entrevista, a gente estava numa conversa depois da gravação. Eu no Brasil, ele nos Estados Unidos. E aí eu tive uma ideia. E a ideia foi perguntar para o Jaque: Jaque, eu não tenho uma oferta para você. Mas qual é a oferta que se eu fizesse para você hoje, você diria sim, feliz, fecharia negócio imediatamente? E por quanto? Foi a pergunta que eu fiz. Cara, para encurtar a história, né? Porque ele não me respondeu na hora. Ele levou tipo uma semana para pensar e me devolver essa oferta. Mas para encurtar, a oferta que ele fez foi a seguinte: Vitor, eu quero um encontro individual com você, online, de umas 2 horas. Nesse encontro, você não tem que fazer dever de casa nenhum, mas eu vou te trazer os números e as questões do meu negócio. Eu pergunto, você responde. Se eu gostar, eu vou te dar um vídeo de depoimento e eu vou remunerar você por US$ 5.000 por essa 1, 2 horas que a gente vai passar junto. Gente, US$ 5.000 por 2 horas é mais ou menos do que o quanto eu cobro no Brasil. Eu cobro R$ 50 1 hora no Brasil. É muito menos US$ 5.000. Então, obviamente, eu disse que fechado! Fechado! Claro que eu fechei o negócio. Por quê? Naquele mercado eu não sou ninguém. 2, há anos eu queria fazer alguma coisa em inglês. Pela primeira vez alguém estava oferecendo de fechar negócio comigo. Numa boa, se ele tivesse falado US$ 1.000, eu ia falar que sim. Se ele tivesse falado US$ 100, eu ia falar que não. Mas qualquer coisa ali razoável, eu ia falar que sim. O que que eu quero dizer com isso? Como eu estou no começo da minha carreira em inglês, eu estou mais aberto, eu estou mais tolerante. Se alguém virasse para mim e falasse, Vitor, eu vou te pagar US$ 5.000, US$ 5.000 é quanto? R$ 25, R$ 25.000, para 2 horas de sua consultoria. Metade do que eu cobro em um. Eu ia dizer não. E se você me oferecer hoje, eu vou falar não. Mas lá nos Estados Unidos, a resposta é sim. E por que que tem, então, 2 pesos e 2 medidas? Às vezes, na sua carreira, você tem 10 anos como médico e a sua hora custa um tanto lá quando você está operando alguém. Mas, enquanto mentor, você ainda talvez não seja essa referência. E aí alguém está te oferecendo um valor que, a princípio, não faz muito sentido. Fecha, aceita, experimenta. Aceita um valor que seja abaixo do quanto você vale ali, se for para fechar um negócio. Porque assim você ocupa as suas mãos e aí você tem algo com o que trabalhar. Faz sentido? Mas, Vitor, você não falou que a gente tem que valorizar? Sim, você tem que valorizar. Só que você não pode ser idiota, beleza? O cara estava dizendo que ele me pagava US$ 5.000 para falar comigo por 1, 2 horas. Ei, eu já estava falando com ele de graça antes, respondendo ele igual. E aí eu fechei o negócio com o cara. E aí, sei lá, uma semana depois a gente fez essa ligação, ele adorou, ele pagou os US$ 5.000, ele fez o vídeo de depoimento e foi muito legal. E aí eu contei para uma outra menina chamada Kira. Eu conheci ela num grupo que eu faço parte lá nos Estados Unidos, o Genius Network, do Joe Polish. Então, as primeiras 2 pessoas que eu estou falando para você são pessoas que são do meu convívio, pessoas que eu conheço. Isso prova um ponto muito importante, que é seu próximo mentorado está no teu WhatsApp. Você já tem o contato do cara. Teu primeiro mentorado, chances são que não vai vir de tráfego, você já apertou a mão desse cara. Você sabe quem ele é. Você está com o contato dele no WhatsApp. Só falta você oferecer. Eu contei essa história do Jack, eu contei para Kira. E a Kira olhou e falou assim: pô, que legal essa oferta. Eu pagaria também US$ 5.000. Aí eu falei: pagaria ou paga? Pagaria, não, pago. Falei: então, fechado.
E foi assim que eu fechei a segunda cliente, em inglês, individual. Era uma mentoria em grupo naquele momento? Não. Atendi o Jack individualmente, ele gostou. Atendi a Kira individualmente, ela gostou. Atendi uma terceira cliente também, ela gostou. E assim eu fui enfiando a mão nesse mundo de mentoria em inglês, que era algo completamente novo para mim, que era algo que eu tava com vontade de fazer, mas não sabia exatamente como fazer, o desenho disso, como é que ia acontecer. E aí, olha que interessante, quando eu estava atendendo essa terceira pessoa individualmente, o Jack, aquele meu primeiro cliente, me mandou uma mensagem falando assim: Vitor, eu quero trabalhar com você ongoing. Ongoing é de forma continuada, de forma prolongada. E, cara, era exatamente o que eu queria, porque eu não quero ser o cara que senta uma vez com a pessoa, explode a cabeça dela e depois não está disponível. Ao contrário, na minha mentoria, 2 vezes por mês eu entro ao vivo, eu fico 4 horas lá, e cada pessoa me pergunta e eu respondo, me pergunta e eu respondo. Eu queria viver isso também lá. E aí o Jack falou, eu quero isso. Só que é o seguinte, cara, eu não sei como. Você tem esse formato? Aí eu falei, Jack, eu não tenho esse formato. Adivinha que pergunta que eu vou te fazer? Aí eu fiz de novo a mesma pergunta. Para esse formato continuado, qual é a oferta que se eu te fizesse, você diria sim? E por quanto? E aí ele riu, porque ele tinha passado por isso já, né? E aí ele falou assim, olha, Vitor, eu quero uma ligação por mês com você, só que eu não posso pagar 5.000 por mês. Eu posso pagar 1.000 por mês. US$ 1.000 por mês. Cara, se 5.000 já era muito abaixo do quanto eu cobro no Brasil, US$ 1.000, cara, se fosse uma vez eu faria. Mas todo mês, eu confesso que para mim não era appealing, não era interessante. Não tem como eu fechar isso porque não faz sentido. E cada um tem o seu valor, que não faz sentido. Para mim, esse valor não faria sentido e tá tudo bem. E deixa eu só falar uma coisa que eu falei pro Jack antes dele fazer essa oferta invertida. Vocês se ligaram nesse negócio de oferta invertida? Ao invés de eu fazer oferta para ele, eu falo para ele fazer oferta para mim. Só que dessa vez eu deixei muito claro uma coisa. Eu falei, Jack, fala o que você quiser e eu não vou me ofender. Essa parte do eu não vou me ofender é muito importante. Porque às vezes o cara tem uma coisa, só que ele tá com vergonha de falar, de eu achar pouco, de eu achar ruim. Então, fala pra pessoa que você tá pensando, fala, ó, eu quero trabalhar com você. Me fala um formato e me diz quanto que você pagaria. E, cara, tá tudo bem. Eu não vou me ofender. A única coisa que pode acontecer é que se for algo que pra mim não cabe, eu vou dizer não, tudo bem? Então eu me reservei o direito de falar não. E eu disse não pra ele. Falei, já que eu não posso te atender nesse formato, porque aí não faz sentido nenhum pra mim. É 10 vezes menos, US$ 1.000, R$ 5.000, 10 vezes menos do que eu cobro em uma hora no Brasil. Eu não vou fazer. A não ser que seja em grupo. Foi a frase que eu falei. A não ser que seja em grupo. Aí o Jaque falou: eu topo se for em grupo. Aí eu, sério? Ele, sério? Falei, então tá bom. US$ 1.000 por mês em grupo. Você topa? Ele falou, top. Falei, beleza. Você se compromete por 12 meses? Perceba a minha forma de pensar, gente. Se eu tô criando um programa, eu tenho que criar um container. E esse container ele tem que caber na minha vida. Então é importante eu definir o termo, o prazo, quanto tempo de duração vai ser. E também a periodicidade. A periodicidade ele tinha dito uma vez por mês. Eu aceitei por agora, depois eu vou falar sobre isso. Mas aí eu perguntei para ele: então você se compromete por 12 meses? E sabe qual foi a resposta dele? Bem safadinha, por sinal. With some convincing, yes. Com algum convencimento, sim. Então o que que ele estava falando? Ah, Vitor, dependendo do que você falar aí, eu posso me comprometer por um ano. Tipo, me convence que eu topo. Mas tudo num tom gostoso, tá? A gente tava se divertindo, o tom tava gostoso. E é uma coisa que eu quero falar também com vocês, cara. Quem aí já foi empregado? Empregado, já teve chefe. Quem aqui já teve uma relação ruim com seu chefe, que você tinha um chefe bem. Eu tô evitando falar palavrão, né? Bem do mal, assim, bem boboca. Não foi isso que eu pensei, não, tá, gente? Aí, de alguma forma, você cria sua própria carreira como mentor, e aí você vira um chefe mais boboca que o seu chefe anterior, né? Que bate mais em você, exige mais de você, arranca mais o seu couro. Por que que eu tô falando isso? O tom que você vai falar com o seu mentorado tem que ser leve, gostoso e divertido. Ou você está fazendo isso muito errado. Tudo bem? Então, eu só quero deixar claro, porque, principalmente porque, se a gente transcrever isso e botar em texto, alguém pode entender de forma errada. Tipo, o tom foi muito jocoso. Então, foi, cara, se compromete por 12 meses? Com algum convencimento, sim. E aí, adivinha como é que eu fiz? Eu podia convencer ele para ele fechar um ano, sim ou não? Só que eu aprendi que se eu sou muito vendedor, eu tenho que ficar vendendo o tempo inteiro. Se eu deixo ele comprar, eu só vendo uma vez, porque aí ele está comprado. E aí vem uma máxima que eu acredito que é: mentoria não se vende. Mentoria você tem que selecionar. Mentoria deixa que eles comprem. Tá fazendo sentido até aqui? Não. E aí eu falei, tá, com algum convencimento você fecha 12 meses.
E sem convencimento, você fecha 6? Foi exatamente isso que eu falei para ele, gente. Ao invés de tentar convencer ele dos 12 meses, porque com algum convencimento ele fecharia, eu fiz um downsell. E esse é um outro conceito que eu quero que você leve. Se você tentar vender algo por um tanto ou por um tempo, e a pessoa estiver na dúvida, estiver insegura, estiver incerta, não soubesse se é o passo certo para ela, você pode oferecer um passo menor. Você pode falar, ei, vamos menos então? Que tal só 6 meses? E aí na hora ele falou sim. Pegou essa negociação, gente? Simples, né? E aí veio a segunda parte da coisa, né? Depois que ele fechou por 6 meses, eu falei, cara, o que que você prefere? 1.000 por mês, por 6 meses de comprometimento, pelo menos, ou 5.000 pelos 6 meses à vista agora? E ele preferiu os 5.000. Então, olha que legal, ele já tinha pago 5, pagou mais 5. Então, um cliente de US$ 10.000. Legal, né? Que é o que eu já cobrava na hora de consultoria mesmo no Brasil, então eu me senti bem, que eu estava recebendo o mesmo tanto que eu cobro. E só para vocês saberem, é o mesmo tanto que eu cobro em um ano de mentoria no Brasil. Meu programa de mentoria no Brasil custa 12 de 5.000, que dá 60.000, né? Ou, se você pagar à vista, 50.000 o ano. Então, eu falei, cara, eu consigo um cliente hoje, em inglês, que me paga o mesmo tanto que meu cliente no Brasil. Sacou? Só que com 6 meses só, ao invés de um ano, né? Foi bem bacana. E assim foi. Só que tem um probleminha. Quem tá percebendo que tá faltando uma parte dessa equação? Os outros mentorados, né? Ele topou de ser em grupo, eu também. Só que cadê o grupo? Não tem grupo. Então, o que eu falei foi, Jaque, seja bem-vindo ao grupo de mentoria. E você é o primeiro. Então, a boa notícia é que eu aceito você no grupo. A segunda, melhor notícia ainda, é que você é o primeiro. Então, pega bem essa frase, que é a mesma que você vai usar. Então, até a gente encontrar o segundo cliente, eu vou te atendendo individualmente pelo preço do grupo. Pegou essa ou não? E, gente, assim foi. Janeiro eu só tinha ele. Fevereiro, eu só tinha ele. Março, eu só tinha ele. E abril, eu tinha 4. Como é que vieram os outros 4? O segundo foi a Kira, que eu tinha feito trabalho individual, e a gente se encontrou em Boise, lá no evento do Russell Brunson. Calhou de que ela mora na cidade que eu tava, no meio do nada. Olha a coincidência. E aí a gente foi jantar, e aí lá mesmo ela fechou esse grupo também. Então ela foi a segunda cliente do grupo. Olha que massa. E nesse espaço de tempo, eu fui para Vegas, num evento do Alex Hormozi. Alguém conhece o Alex Hormozi? Cara, muito bom, cara. Escreveu um livro chamado 100 Million Offers e o outro chamado 100 Million Leads. Tá ali. É muito bom, só tem inglês, infelizmente, por enquanto, e, cara, vale muito a pena. E aí eu fui lá no quartel-general do Acquisition.com, que é a empresa dele lá, e lá eu encontrei um cara que toca guitarra. É Eric, o nome dele. E aí eu falei dessa mentoria. E, cara, eu não fiz uma oferta para ele, cara. Eu só conversei, dividi o que eu estava fazendo. E depois desse workshop, a gente marcou de fazer uma call. E a call não era uma ligação de vendas, a call era só para a gente falar das nossas notas do evento. Porque eu tomei notas, ele também. E eu me conectei com ele. Eu sou guitarrista também, tem várias guitarras ali, não sei se dá para ver. E, cara, a gente marcou uma ligação despretensiosa. E tá aí uma coisa interessante, eu quero dividir no espaço de vulnerabilidade. Cara, no Brasil eu não faço um amigo e aí eu marco de uma semana depois ligar para a pessoa para falar sobre as notas do evento que eu vou. Por causa do meu posicionamento, talvez, de tudo que eu construí. Ah, cara, talvez eu tenha barreiras maiores no Brasil. Então eu tenho muitos amigos já, eu brinco que os meus slots de amigos já estão ocupados, entendeu? Mas os slots de clientes eu ainda tenho alguns. Então, no Brasil, eu sou bem restritivo com como eu uso o meu tempo. Eu não tenho, por exemplo, um link de calendário que eu mando para a pessoa e a pessoa entra na minha agenda e a gente se fala. A não ser que ela pague a mentoria paga, né? O consultoria individual ou que ela entre no programa de mentoria. Então, se hoje qualquer pessoa entra em contato e precisa de ajuda, quer alguma coisa, cara, eu sou bem direto na conversa. Eu falo, cara, você quer uma mentoria então, é isso? Ou uma consultoria? Eu pergunto. E aí a pessoa fica na dúvida, não, eu queria só tomar um café. Aí eu falo, pô, eu mando o café na sua casa. O cara quer o café ou ele quer o meu corpinho, gente? Vamos ser bem direto aqui. Quem aqui as pessoas te chamam para tomar café? Levanta o braço aí. Dica, elas não querem café. Você mandar café na casa delas não resolve. Elas querem o conhecimento que só você tem. Tudo bem? E eu aprendi, não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso cobrar. Então a chance de alguém conseguir marcar um café comigo no Brasil é nenhuma. Só que eu
Tô num momento diferente da minha carreira nos Estados Unidos, sim ou não? E, gente, eu tô dividindo aqui sem filtro, cara. Eu tô tratando todos vocês como se mentorados fossem e tô abrindo aqui de verdade como eu tô fazendo. Se você quiser usar esse espaço para me julgar ou achar que eu sou boboca ou qualquer coisa assim, azar o seu, tá bom? Mas o que eu tô dizendo aqui é que por eu estar mais aberto lá nos Estados Unidos, eu tô dizendo sim para cafés. Faz sentido isso? Então, a pergunta que eu faço para você, será que você chegou no momento da carreira que você topa, sei lá, que você não topa tomar os cafés no seu ambiente de hoje, mas você consegue criar um outro espaço, tipo uma outra agenda, para você estar aberto ao que antes você não estava? Em outras palavras, se você antes não tinha uma mentoria, uma oferta, e aí você se fechava para cafés e oportunidades de networking, será que agora, com essa mentoria que você está criando ou que você vai criar, será que faz sentido você disponibilizar uma parte da sua agenda para conversar com as pessoas de forma aberta? Então eu marquei um café com esse Eric. E de verdade, eu nem pensava que eu ia vender para ele. Eu gostei dele. E a gente teve uma ligação e, cara, ele falou do que ele estava fazendo, eu falei um pouco do que eu estava fazendo, eu contei do primeiro cliente, contei do segundo cliente. E aí ele falou assim, cara, vamos marcar uma outra ligação de vendas. Eu, como assim ligação de vendas? Ele, uma ligação para você me vender esse programa aí. E aí eu falei, mas eu não tenho uma ligação de venda. Eu não tenho um script para isso, uma sessão estratégica ou qualquer coisa assim. Tá bom, mas vamos marcar mesmo assim. Eu quero te dizer que eu gostei e que talvez eu queira ser cliente. Então, vamos marcar uma ligação e aí você me fala desse programa aí. Eu falei, tá bom. Ele pediu, ele pediu. Quem aqui, as pessoas já estão te pedindo, direto ou indiretamente por mentoria? Cara, aproveita esse espaço então, marca a tal ligação. O que foi que eu fiz? E aí, nessa segunda ligação que eu fiz com ele, eu falei, amigo, eu não preparei um script, não tenho nada, mas, ao contrário, eu vou responder você aqui como se você já fosse um cliente, tudo bem? E aí eu fui respondendo ele, e aí ele gostou. E aí ele perguntou como é que funciona. Eu falei, custa $1.000 por mês ou $5.000 por 6 meses. O que que você prefere? Pum. Ele entrou, ele virou o terceiro cliente. Beleza? E o quarto cliente foi o Jaque que me indicou. Foi um ex-aluno do Jaque que o Jaque me indicou e ele foi então o meu quarto cliente. E cara, e assim eu fui crescendo de uma forma muito orgânica, sabe? De uma forma inclusive despretensiosa, de uma forma até que desorganizada. Quem percebe que teve desorganização na minha forma de crescer minha mentoria em inglês? Quem percebe? Desorganizado. Foi uma coisa sem eu saber. Eu não escolhi meu preço. Foram eles que escolheram. Quando eu fui criar o grupo no WhatsApp, sabe como é que é o nome da minha mentoria em inglês? Do meu grupo de mentoria em inglês? The Group. O grupo. A falta de um nome melhor. Assim como a minha mentoria no Brasil, por muito tempo, foi grupo de mentoria. E eu vejo um monte de gente que fica tempo demais fantasiando, enlouquecido, de como que vai ser o nome da mentoria, ou o formato, ou qualquer coisa assim. O que eu digo para vocês é, cara, relaxa um pouco e só segue em frente, cara. Dá um passo a mais, cuida de mais um cliente. Tudo bem? O meu quinto mentorado foi um cara chamado Vitor. Ele é do México. Ele é o único não americano do grupo, né? E ele fala inglês, ele não fala português. E a gente tinha se conhecido numa palestra que eu dei no México pela Hotmart. E ele tinha, inclusive feito uma mentoria que eu fiz em espanhol, com um grupo pequeno de pessoas, que foi bem legal. E eu falei, Vitor, eu tô fazendo agora uma mentoria em inglês, tá afim? Ele falou, tô. Então ele entrou. Então olha que legal, ele já era cliente meu num outro formato, e ele agora entrou na minha mentoria em inglês. Ele foi o quinto. E o sexto, cara, o sexto é algo que eu quero dividir aqui com vocês, porque foi muito natural, foi muito gostoso mesmo. E todos vocês podem fazer. Todos vocês podem fazer. O sexto, gente, eu era fã do cara. Eu já segui o Instagram do cara. E é de música também. Ele ensina a galera a fazer música. Ele ensina a galera a fazer um hit. Ele não ensina instrumento, né? Ele ensina como produzir música, como fazer com que a música seja um hit. E o cara bomba, ele tem centenas de milhares de seguidores. E eu segui o cara, sacou? E eu vi alguns movimentos dele. E eu simplesmente mandei mensagem. Eu falei, cara, eu tô vendo o seu trabalho, eu tô vendo a sua evolução, eu tô vendo o que você tá fazendo. Me fala, cara, como é que você tá fazendo para monetizar? Como é que você tá fazendo para vender? Me diz qual é a estratégia que você tá seguindo. E ele falou um pouco do que ele estava fazendo. Qual é a chance de alguém que vende cursos e mentorias me dividir o que tá fazendo e eu não conseguir ajudar a pessoa, gente? Fala a verdade. Considerando que eu só faço isso na minha vida. Eu não tô falando isso pra me gabar, não. Eu vou devolver a pergunta pra você. Qual é a chance de alguém que é o seu cliente ideal fazer uma pergunta pra você da sua área de atuação que você domina há 10 anos e você não ser capaz de ajudar? Qual é a chance? Não tem chance, né, não, Alejandro? Ele perguntou, eu respondi. Ele perguntou, eu respondi. Eu gerei valor. Essa eu aprendi com o Frank Kern. A melhor forma de você provar que consegue ajudar alguém é ajudando.
Aí você ajuda a pessoa, ela percebe que você pode ajudar ela. Faz sentido? E aí eu mentorei ele ali, como se ele tivesse me pago. Quanto que ele me pagou? Zero. Então eu troquei umas mensagens no Instagram. Ele falou assim, cara, você é a primeira pessoa com quem eu tô falando que entende o que eu tô tentando fazer. Se liga só nisso. Ele falou que eu sou a primeira pessoa que entende o que ele tá tentando fazer. Por que isso, gente? Porque no mundo que ele tem acesso ali, na ambiência dele, ninguém tá na mesma frequência. Pensa aí, na sua área de atuação. 3 pessoas que estão indo bem, hein? Porque esse cara tá indo bem. Ele tem vários alunos. Ele tem uma lista de e-mail, cara, de várias pessoas. Ele tá indo bem, tudo bem? Às vezes, quando você pensa em ser mentor, você pensa em ajudar quem tá indo mal. Ajudar quem tá indo mal, às vezes, é difícil, cara. Não é pra qualquer um, não. Sabe o que é bem mais fácil do que ajudar quem tá indo mal? Ajudar quem tá indo bem. O cara só precisa de um empurrãozinho. Imagina um balanço. Eu sou nerd, tá, gente? Só pra deixar bem claro, né? Apesar de ser advogado, às vezes eu uso exemplos de física para ilustrar o que eu ensino. Atrito dinâmico é menor do que atrito estático. Se tem um balanço parado, é mais difícil fazer ele se mexer, começar a se mexer, do que pegar um balanço que está se mexendo e dar um impulso para ele mais. Beleza? Se tem uma pedra no chão, é mais difícil fazer ela começar a girar do que pegar uma pedra que está girando e só manter ela girando. Atrito dinâmico é menor do que atrito estático. Então, ao invés de você pensar só quem está mal para você ajudar, pensa quem no seu mercado, quem está dentro da esfera do seu cliente ideal, cara, quem só precisa de um empurrãozinho. Quem não sabe algo que você sabe e que se você souber, você só precisa dar um empurrãozinho. Só precisa dar um empurrãozinho. Esse cara era isso. E aí, ele pediu uma ligação, eu fiz uma ligação, saí da ligação, ele era o meu 6º cliente. E, cara, foi assim que eu consegui meus primeiros 6 clientes em inglês, sem perfil no Instagram em inglês, eu estou usando mesmo o meu em português, sem conteúdo em inglês e sem anúncio em inglês. E somando isso, deu mais de 6 dígitos, mas eu quero dar um extra. Eu quero dar um caminho aqui para vocês que vai ser um passo a passo que todo mundo pode usar. E que, por mais simples que seja, não deixe a simplicidade disso atrapalhar você. Porque eu faço muito dinheiro com o que eu vou ensinar para você agora. Pega o Instagram aí, vai. Vai lá embaixo, do lado esquerdo, tem um coraçãozinho. Eu só não pego meu Instagram porque eu tô usando a câmera do iPhone aqui, ó, como minha câmera, tá? Então, vai lá no Instagram. Aí lá em cima, do lado direito, tem um coraçãozinho, né? Clica lá. Aí aqui vai depender da sua versão do Instagram, da sua plataforma e do tipo de conta que você tem. Alguns de vocês lá em cima vão ter umas abas ali e que a última é verificado. É aí que você vê as pessoas que começaram a te seguir, mensagens que você recebeu, comentários que você recebeu nos seus posts. E por que que eu tô falando de verificados, tá? Para você talvez seja outra coisa. Mas para mim, eu, Vitor, quando o cara tem perfil verificado no Instagram, tem mais chance dele comprar de mim. Por quê? Ou ele é uma pessoa de relevância pública, ou ele pagou lá o valor do Instagram. E eu vendo para o cara que vende cursos e mentorias, ou que quer vender cursos e mentorias. Então, se o cara tem um perfil verificado ali, é um forte indício de que ele pode ser um cliente meu, sim ou não, gente? Pronto. Qual outro indício de que ele pode ser um bom cliente meu? No meu caso, foto profissional. Se o cara tem uma foto profissional, tem uma grande chance de ele ser um possível cliente meu. Se ele tem a foto, ele e a esposa, ou o marido, os dois ali, e um cachorrinho, cara, a chance de eu vender para essa pessoa é muito pequena. Algum de vocês tem a foto que a sua foto de perfil do Instagram é você, seu esposo ou marido, a esposa ou marido com um cachorrinho? Não tem. Meu cliente não tem foto do casal com cachorrinho como perfil no Instagram. E tem gente que fala, quem vê cara não vê coração, né? Mentira. Dá pra julgar o livro pela capa, ou não dá? Por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu recebo muitos seguidores por dia. Então eu não consigo falar com todos eles. E eu posso pagar alguém do meu time para falar com todos eles? Posso. Só que eu, Vitor, à altura de hoje, eu não faço isso. Então lá no chat, quem aqui já trocou mensagem no Instagram comigo lá? E eu respondi, era eu mesmo. Então, até hoje, eu não posso falar para frente, ou quem tá vendo na gravação, mas até hoje, se eu te respondi, fui eu. Tem as automações que eu uso lá, né? E aí tem cara de automação, eu falo que é automação, e tem as mensagens que eu te mandei. Se você viu uma mensagem minha, fui eu, não foi o meu time. Tudo bem? Então eu não dou conta de falar com todo mundo. Talvez você dê porque tem menos seguidores, ou talvez você dê porque você quer delegar para alguém, mas eu não dou conta de todo mundo. Então, eu faço um cara crachá ali. Esse aqui eu posso ajudar. Beleza? Em outras palavras, se você ajuda mulheres, se um homem começou a te seguir, você ignora.
mas tem uma mulher, você clica. Deu para sacar ou não? E aí eu dou uma olhada na bio da pessoa. E aí na bio da pessoa, rapidamente eu consigo perceber se ela é meu possível cliente ideal ou não. Se é o meu cliente ideal, ela tá falando ali que ajuda alguém, ou ela tá falando que ela tem X alunos. Aí eu vou e encontro uma pessoa, eu abro lá e ela tem 2.000 seguidores. E tá escrito 100 alunos na área de confeitaria. E tem um perfil verificado e tem um link na bio. Cara, quem aqui tem um link na sua bio? Levanta o braço. Cara, o meu cliente tem link na bio. E se não tem, quer saber como coloca. Deu para sacar? Então, se o cara não tem, ou não tem nenhuma mensagem ali de comunicação, de posicionamento, cara, eu não vou convencer o cara, eu pulo pro próximo. Mas se eu vejo um cara que é o cliente ideal, que eu mais posso ajudar, eu vou e mando uma mensagem pro cara. Beleza? E eu, Vitor, mando mensagem de áudio. Então, quando eu vejo alguém que me segue e que tem um perfil que eu posso ajudar, eu mando um áudio. E como é que é o áudio que eu mando? Falo, opa, fulano, eu vi que você começou a me seguir aqui. Eu vi que você tem X seguidores e que você é mentor de XYZ. Queria saber por que que você começou a me seguir. Foi porque você ficou curioso com algum vídeo ou porque você quer ajuda para escalar o seu negócio de mentorias? Quem recebeu essa mensagem minha já? Eu faço isso. E, cara, eu não raro vendo para essa pessoa logo depois. E quando eu falo logo depois, é no mesmo dia. Eu postei lá na mentoria uma conversa que, do momento que o cara me seguiu, até uma troca de mensagens ali, uns áudios meus, uns áudios dele, eu peguei e salvei toda a conversa. Deu 9 minutos e pouco, um pouco menos de 10 minutos. E acabou com ele entrando no meu programa, pagando 30.000 para trabalhar 6 meses comigo. Sem ligação telefônica, sem ligação de vendas, sem sessão estratégica, sem nada disso. Pegou ou não? Porque eu resolvi mandar mensagem pro cara. Quem aqui pode mandar mensagem pros novos seguidores, gente? Isso aí. Quem aqui pode tratar o coleguinha como um ser humano, cara? E aí, eu te pergunto, o que que de pior pode acontecer se você mandar essa mensagem pra pessoa? O que que de pior pode acontecer? Pior é você ser xingado. Eu já fui. Já teve gente que falou assim: Nossa, Vitor, eu não esperava isso de você. Que invasivo me mandando áudio assim no meu direct, parando de seguir imediatamente. É pior do que ser ignorado, né, gente? Sim ou não? Aí o que que eu falei? Vá de retro, Satanás. Porque para e pensa, a pessoa me segue, ela apertou o seguir. Para e pensa, eu tô andando na rua, uma pessoa começa a seguir, andar atrás de mim. Eu viro para trás e falo, por que está me seguindo? E a pessoa acha que eu tô sendo invasiva? É doida. Sim ou não? Se alguém bater aqui na minha porta, eu abro para ver o que que é. E quando a pessoa começa a te seguir no Instagram, ela bateu na sua porta. Que tal você só falar oi? Por que bate na minha porta? Que tal, gente? E há muitos falam: Ah, não, só tô curioso com os vídeos. Ah, não, tô de boa, só tô olhando. Beleza. Quem que já entrou numa loja, veio o vendedor, você fala: Não, tô só olhando. Quem já? Eu já. A pessoa pode fazer isso no seu perfil. Mas algumas falam: Não, Vitor, eu quero sua mentoria mesmo. Que legal que é você mesmo me respondendo. E aí eu vou, conduzo uma conversa, checo se eu posso ajudar, pergunto se ela quer meu acompanhamento, mando o link da aplicação e consigo um cliente novo. Eu já vendi mais de 1 milhão assim. É algo simples que todos vocês podem fazer. E agora vem uma puxadinha de orelha. Alguém aí tá fazendo 1 milhão mês, como eu, há 47 meses? Não tá. Eu tô. E eu, pessoalmente, tenho saco lá de falar com os novos seguidores. E você não tem. Tem um cara chamado Dan Henry, que ele fala que o resultado que você não tem é por 3 motivos: burrice, preguiça ou arrogância. Não sou eu falando, é o Dan Henry. Se não gostar, fica chateado com ele, tá bom? E aí ele explica que não é burrice na maior parte dos casos, porque, cara, fazer 1 milhão com mentorias é bem simples. É só fazer 100 vendas de 10.000. Dá 1 milhão, não dá, gente? Todo mundo entende? Ou 1.000 vendas de 1.000, se o cara não comprar mentoria, você vende seu curso, vende sua comunidade, faz um downsell, não é isso? Então precisa ser um gênio para entender como é que faz 7 dias com mentoria? Não. Então não é burrice que impede as pessoas, porque isso dá para entender. 100 vendas de 10.000, 1 milhão. 1.000 vendas de 1.000, 1 milhão. Qualquer variação disso, 1 milhão, esse é o caminho mais rápido. Beleza, já entendi. Preguiça. Será que é preguiça? Eu tenho um amigo que a gente se conheceu no táxi. Ele é taxista. E, cara, a gente desenvolveu uma amizade há muitos anos, sabe? 15 anos. Acho que é isso. Eu não conheço ninguém que trabalha mais duro do que ele. O cara trabalha 12 horas por dia.
Ele tem grana, gente? Tem não. Sempre apertado, sempre passando perrengue. Ele tem preguiça, gente, de trabalho? Tem não. O cara trabalha mais do que todos vocês aí. Só que ele tá literalmente no veículo errado, certo? Tem como ele enriquecer no táxi? Construir fortuna? Não tem. Então ele não é preguiçoso. Ele só tá usando o tempo dele, a dedicação dele num veículo que não funciona. Tem um monte de gente que podia ser brilhante, tá faturando milhões, mas tá gastando seu tempo, sua energia num cursinho, num e-book de 97. Cara, a conta não vai fechar. Você só tá no veículo errado. Ou trocando sua hora por R$ 500, com todo respeito aí. Não tem como construir riqueza assim. Então, não é preguiça. E aí vem o terceiro ponto, que é a arrogância. E a arrogância, que essa sim é responsável pela falta de resultado das pessoas, ela se manifesta de duas formas. A primeira, você não fazer o que sabe que tem que fazer. E aqui esse exemplo que eu dei. Cara, quem aqui é uma novidade que você tem que responder bem o seu cliente, tem que se importar e tem que cuidar? Quem aqui, isso aqui é uma novidade? Isso não é uma novidade. Você já sabia disso, né? Mas quem aqui tá com todas as mensagens respondidas, não tá devendo nada? Levanta o braço. Um ou outro. Quem aqui manda mensagem de boas-vindas para todo novo seguidor? Não manda, irmão. Eu não mando. Tu não manda também, não, amigo. Todos. Vou lá ver se manda mesmo. Por que que eu tô falando isso, gente? Pra dar uma puxadinha de orelha, porque, cara, todos vocês têm algo no seu negócio que você sabe que tem que fazer, mas você só não tá fazendo. E a outra forma que a arrogância se manifesta é você não contratar a ajuda necessária de quem você sabe que pode te ajudar. Você sabe que pode te ajudar. Você tem o dinheiro para pagar e você não contrata. Por que que eu invisto esse mais de 1 milhão por ano em mentoria? Porque eu não sou arrogante, cara. Não sou. Se tem alguém que fatura mais do que eu, se tem alguém que tem um resultado numa área da vida que eu não tenho, e eu quero aprender com essa pessoa, e o quanto ela cobra por isso é um valor que eu posso pagar, eu pago. Simples assim. Acabei de contratar uma consultoria de tênis de R$ 30.000. Nunca vi o cara jogando, mas eu vi o cara falando sobre o jogo e destravando as pessoas. Ouvi uma coisa, duas, fez sentido. Contratei. Ou eu poderia seguir arrogante, achando que ali não tinha nada pra mim. Faz sentido?